Nós vamos fazer uma leitura, a leitura da Bíblia, que se encontra em 1 Reis, do capítulo 15, do 9 ao 24. Pedir para os irmãos, se puder vir um pouco para frente, nós ajudamos. E hoje eu convidei a irmã Angélica para fazer essa leitura. E também ajudar a gente a participar também da igreja do culto. Amém? Pode lá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. E o rei de Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado: prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Beté, Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, o rei Asa edificou Gebá de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Domingo passado eu fiz uma pergunta: quem era Jeroboão? E a mesma pergunta eu faço hoje. Obrigado. E a resposta foi a mesma. E quem era Asa? Era homem. E quando nós falamos de homens da Bíblia, nós temos que partir de Gênesis. Por causa que não há
um justo sequer. Não há ninguém perfeito. Ainda eu falei que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte. Por isso que todos morreram. E quando Jeremias fala que não tem ninguém que busque a verdade, que fale a verdade, e não tem ninguém que faça a justiça, ou que busque a justiça de Deus, é porque não tem mesmo. Então nós vemos, por exemplo, domingo aí, o defeito de Jeroboão. Mas por que ele errou? Porque ele era homem. E hoje é estudo sobre Asa. Asa também era homem, diferente de Jeroboão. Asa fez tudo o que era reto perante o Senhor. Errou também. Contudo, o Senhor não considerou esse erro, por causa de detalhes. E quando eu falo que a Bíblia foi escrita para que todos crê, para que ela seja crida em todo o tempo, para todos os povos, em todos os detalhes, e é nos detalhes que nós encontramos a riqueza da Bíblia. O detalhe é que Asa foi fiel a Deus. Para começar, eu fiz aqui 5 pontos que a gente encontrou lá, quando nós vamos dar continuidade. Vemos aqui o desenho do perfil do rei Asa. E o teste foi esse. A luta contra a idolatria. Asa manteve fiel a Deus ao combater a idolatria em Judá. Por isso que o país viveu 10 anos em plena paz. Isso graças à fidelidade de Asa. Primeira coisa que Asa fez foi abolir a idolatria. Davi foi tataravô de Asa. Davi, ele não se prostituiu. Não se prostituiu? Não. Ele adulterou é uma coisa. Se prostituir é outra coisa. Prostituir é adorar a imagem, escultura. E ter outro Deus além dele. Isso é prostituição. E Davi, ele não foi idólatra, mas ele adulterou. Asa não foi idólatra, combateu a idolatria, mas ele não adulterou. Mas por quê? Porque Davi aponta para Cristo e Asa aponta para Davi. É bem diferente. Então ele combateu a idolatria. E vemos aqui que no verso 9, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. Com quantos anos Asa começou a reinar? Com 8 anos de idade. Porque era uma hierarquia. Ele começou a buscar a Deus com 16 anos de idade. Veja que ele morava numa casa que os pais eram idólatras, que a família dele era idólatra. Mas com 16 anos, já uma idade ali começa a idade das decisões, e a Raquel pode falar, porque ela é professora, sabe muito bem disso. Ele começou a decidir agora, então, a buscar o Senhor. Então, o que ele fez foi
lutar contra a idolatria. 41 anos reinou em Jerusalém, e o nome era Maaca, filha de Absalão. Absalão foi um terrível homem também, filho de Davi, porém era um homem idólatra. Asa fez o que era reto perante o Senhor, com Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos culturais, e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. O que é os prostitutos cultuais? Ele está coligado a Romanos no capítulo lá 1, capítulo 1 de 16 a 32, que fala sobre quando o homem mudou a glória de Deus para a sua própria glória, e mudaram o homem e mulher, mudaram homem, mulher para homem, essas coisas que lá tem lá, é seu natural lá. Havia ali, por isso que a prostituição, a idolatria é abominável a Deus. É uma coisa que mais abomina a Deus, a idolatria. Você pode ver que Davi, o que ele fez, terrível, Deus o perdoou. Mas com Salomão não foi assim. Quem que tirou Salomão do seu reinado? Alguém pode responder? Foi a idolatria. A consequência foi a idolatria. Quem que matou Jeroboão? A idolatria, a desobediência, a impiedade. Quem que matou Saul? A idolatria, a impiedade, a desobediência. Deus fez ele profeta e ele queria ser maior do que os profetas. Então, as consequências. Então, esses cultuais aqui, esses prostitutos cultuais, além de serem idólatras, também eles cometiam prostituição. Estavam ali na casa de Deus. Faziam parte do rei de Judá. Era uma coisa normal para eles, porém era abominável a Deus. E se fosse tudo isso, só isso, mas muita coisa aconteceu. Segundo ponto Asa enfrentou a ameaça de um país africano com um exército 2 vezes menor que o dele. Mas Asa clamou pela intervenção de Deus, e Deus lhe deu a vitória para Asa. Primeiro, havia uma guerra contra os etíopes. E o exército etíope era 2 vezes maior do que o exército de Asa. Asa não tinha como brigar com eles. Mas Asa recorreu ao Senhor. E Deus guerreou por Asa. E morreram todos os exércitos dos etíopes. Por quê? Porque Asa buscou ao Senhor. Por quê? Porque Asa era fiel a Deus. A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Mas Asa foi fiel e temente a Deus. E quando ele buscou a Deus por essa causa, Deus de pronto ele agiu em favor de Asa. Isso deu a vitória para ele. Isso é uma coisa para nós. Nós, às vezes, fazemos coisas por nossa própria cabeça, por nossos próprios interesses. Mas nunca buscamos a Deus para que Ele faça a sua vontade em nossa vida. E sempre estamos levando prejuízos.
não dá certo. Depois dar certo um tempo, um período de tempo. Mas, por fim, a consequência, por que aconteceu? Por falta de Deus lá no começo. Então, Asa, ele enfrentou esses com menor lá. 3. Asa fez uma reforma religiosa e removeu todos os ídolos espalhados pelo país. Ele chegou até depor a sua própria avó Maaca, que era uma idólatra de primeira grandeza. Ele fez uma limpa. Olha, o rapaz com 16 anos começa a olhar essas coisas e ver que era errado, porque Deus tinha um plano para com ele. E assim como Deus tem plano para com você. Não importa a tua idade. Se Deus te salvou, é porque tem um plano para com você. E olha, precisamos estar atentos. Que de uma hora para outra Deus nos chama para fazer qualquer coisa. E é um prazer fazer coisa. Ele não reforma religiosa, tinha sua própria avó, mas ele fez uma aliança com a Síria. Na sua guerra contra Israel. Mas foi censurado pelo profeta Ananias por recorrer à Síria e não a Deus. Mas ele não aceitou a correção do profeta. A partir daí, acabou a paz com o reino de Judá. Havia 10 anos de paz, porque Asa buscava o Senhor, fez uma reforma religiosa, fez uma reforma política, reformou Judá, e é isso que ele teve 10 anos de paz. Mas quando ele foi buscar ajuda a um rei, ao homem, aí acabou a paz. E o profeta ainda censurou, falando: por que você fez isso? Quando você estava guerreando com os etíopes lá, quem ganhou a guerra? Não foi Deus? Você não ia perder a guerra? Ia. Você não clamou a Deus? Clamei. Deus não te deu vitória? Por que você vai agora contra o rei da Síria? Asa foi atacada por uma doença no pé, porque não consultou o Senhor, mas recorreu aos médicos. Esse foi o seu erro, mas com tudo isso, Asa foi fiel a Deus. Há um problema aqui, porque ele consultou o médico e não a Deus? Hein, Edson? Não há problema. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a Deus, segundo aos homens. Deus tem que ser o primordial. Tem que ser o primeiro. Os médicos foram feitos por Deus, claro. Mas Deus queria que ele buscasse o primeiro. Ele ia dar vitória. E sabe por que ele pegou essa doença no pé? Aqui na Bíblia não está, na história conta isso. Porque ele foi na guerra contra Israel. Ele foi ferido, uma flechada no tendão de Aquiles. E não teve cura. E morreu em consequência dessa doença. Vocês viram só que ele foi um homem fiel a Deus, temente a Deus, maravilhoso. Mas não errou. Qual é a consequência? Não buscou a Deus. Inflamou aquele pé dele lá, ficou podre, porque a flecha tinha veneno. E foi lá no tendão de Aquiles. Aonde que ele foi ser atingido? Nunca foi curado, porque ele não buscou a Deus. O profeta ainda o alertou. Não vá buscar Deus. Não vá buscar recurso na Síria, com o rei da Síria. Ele não foi.
Ele até ficou bravo com o profeta Ananias, porque ele queria fazer o que ele queria fazer. Tem um livro do pastor William Branham, é um pastor americano. Ele fundou aquela igreja, o Tabernáculo da Fé. E no seu livro ele diz assim: Deus quer que você seja o que Ele quer, não o que nós queremos ser. Deus quer que você seja o que Ele quer, não o que você quer ser. Asa não foi isso. E nós às vezes não fazemos isso também. Vamos para Londrina? Eu falo Londrina porque eu gosto de Londrina, né? Vamos, eu fiz tantas vezes isso. Levantar da cama, nem vamos para Londrina, vamos. Não orava nada, nem lia a Bíblia. Nunca sei nada, graças a Deus. Mas podia acontecer. Então, em vez de pedir orientação, em tudo precisamos pedir a orientação de Deus. Se Asa estava numa guerra, nós estamos numa guerra hoje, né, irmã? E a nossa guerra não é com homens. Nossa guerra é com o inimigo das nossas almas. E nós temos uma ferramenta muito mortal, que é a Bíblia. Usamos a Bíblia. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o que ele usou? Um pedaço de pau? Usou a palavra. Usou a palavra. Então, verso 13. Até Maaca, sua mãe, depôs da dignidade da rainha mãe, porquanto ela havia feito uns postes de ídolo, uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e queimou no vale de Cedron. Até a imagem da sua avó ele não respeitou. Ele respeitava a sua avó, mas não a imagem que ela fez, porque estava no território dele. Ele era rei de Judá. Fizesse um ídolo lá na Cachimba, não sei onde lá mais, menos em Judá. Ele era o rei lá, na casa dele. Mais uma coisa aqui. Mas os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os dias totalmente, foi todos os seus dias totalmente o Senhor. É fiel a Deus, né? Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, dejetos e utilidades. Asa não foi fiel a Deus? Ele não fez uma limpa, ele não fez uma reforma espiritual e moral lá? Por que ele traz essas coiseiras tudo aqui na casa de volta, que era do pai dele? Ele desobedeceu ou não? Nós não sabemos por que ele trouxe. Aliás, era um plano de Deus isso. Porque esses utensílios que ele trouxe da casa, e ele não jogou fora, não queimou, não quebrou nada, ele deu para o rei da Síria de presente para ajudar ele contra a guerra em Israel. Então tinha um fundamento porque que ele não queimou aqueles ídolos, aquelas pedras, aqueles ouro, aquelas pratas, tudo que ele trouxe de lá. Deus tinha um plano. E interessante, você acha uma imagem no chão aí, depois você nem pega, joga fora, pisa em cima e tal. Aí você lembra de ter um amigo que é bem idólatra. Você pega lá, vai dar fulano tal, ele é idólatra mesmo, que vai mesmo. É isso que Deus fez. Eles são idólatras mesmo. A Síria é idólatra. Aliás, quem que expulsou os judeus lá da sua terra? Não foi os assírios? Junto com os egípcios e com os babilônios? Que até hoje os judeus estão em todo o mundo? Começou lá com a Síria, lá
sei quanto tempo atrás lá. Essa é a Síria que nós conhecemos, que está aqui na Bíblia, e que aceitou guerrear contra Israel. Eles gostavam de uma guerra, sempre gostavam. Ainda mais um convite desse, vou ganhar ouro, prata e tudo para guerrear em teu favor. Ele contratou e comprou o rei da Síria. Então a gente tem que perceber por que fez. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa foi de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ninguém fosse permitido sair juntos de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata, ouro, o restante dos tesouros da casa do Senhor, e o tesouro da casa do rei, e o entregou na mão dos seus servos, e o rei Asa os enviou a Bet-Hadad, filho de Tabimon, filho de Azion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata, ouro. Vai e anula a aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. O presente que ele não quis quebrar, vai para a Síria. E a Síria, então, por causa dessas coisas, vamos fazer uma aliança com Asa. Aí chega Ananias e fala: por que você fez isso? Você não tem um Deus maior do que o rei da Síria? Você não tem um Deus soberano? Você precisou de um homem? De um rei? Aí as tragédias começaram a acontecer. Outra coisa que Asa fez lá foi uma reforma moral lá. Além de tirar todos os ídolos, ele fez também que a nação buscasse o Senhor. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá, que a todos, sem exceção, trouxesse as pedras de Ramá de sua madeira, com que Baasa a edificava. Com ele edificou o rei Asa, Geba, Benjamim, Mispá. Quanto mais os atos de Asa, e a todo o seu poder, e tudo quanto fez, as cidades edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, com ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Josafá e seu filho reinou em meu lugar. Sabe quantos anos morreu Asa? 57 anos. Podia ter vivido mais. Então, às vezes, nós temos nossos erros, como é que é? As nossas consequências são causa dos nossos erros. Por falta de obedecer a Deus, buscar a orientação de Deus, buscar Deus na sua palavra. Um dia alguém perguntou: você já leu a Bíblia hoje? Eu falei: não. Você não lê? Eu digo: leio. Quem disse que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Onde está escrito isso? Eu não faço a Bíblia um amuleto. Eu faço da Bíblia uma edificação. Eu faço da Bíblia um alimento para a minha alma. Eu faço dela um sustento para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha vida. Ela me sustenta. Você já orou hoje? Não. Por que não? Porque não quis. Você não vai na igreja? Não. Por quê? Eu não quero. Está ensinando a coisa errada na Bíblia, para a igreja. Irmãos,
A teologia é uma coisa tão rica, que a gente não sabe. Nós não conhecemos Deus e nunca vamos conhecer, por causa da sua eternidade. Tudo que nós sabemos e conhecemos da Bíblia é depois do pecado. Adão conheceu a Deus antes do pecado. Era estupendo, era fantástico. Mas depois do pecado, ele perdeu a sua sensibilidade do conhecimento, do seu discernimento. E nós só fomos ganhar esse discernimento na nossa conversão. Quando o Espírito Santo habita em nós. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Discernimento é um dom espiritual, não é habilidade. Para o mundo é habilidade, mas para a Bíblia não é isso. Para a Bíblia é revelação de Deus. É que nós conhecemos discernir o que é a palavra de Deus e o que não é. Se a Eva tivesse, naquele momento lá, o discernimento de ser tragada, naquela hora lá, ela não ia fazer aquilo. Mas, felizmente, foi assim que aconteceu. Eu gostaria de ler para os irmãos lá no capítulo 14, ou no capítulo 15, 15 não, 16, né, irmão? 14, né? Oi? Isso, 2 Crônicas, capítulo 14, de 1 a 2. Vamos lá. Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Só um pouquinho aqui. Abias descansou com seus pais, sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa. Por que Eli? Por que Saul? Por que Ciro não descansaram na cidade de Davi? Por que Abias descansou na cidade de Davi? Se Abias era filho de Jeroboão, e também que era idólatra, por que ele foi descansar na casa de Davi? E por que esses outros não foram? Por causa de Deus, obedeceu a Deus. Por causa da sua hierarquia que eles tinham lá. Mas esses outros que eu falei, como Saul, Ciro e outros lá, não tinham descendentes nem de rei, não podiam ter mesmo. Eles foram contratados, é um empregado contratado, não era um empregado concursado. Então Abias, ele ganhou essa coroa por misericórdia, porque o seu pai tinha as coroas lá de rei lá também. Isso era uma hierarquia de pai para filho. Então, esse era o sistema de governo, né? Lá em Samuel, quando o povo queria um rei humano e não Deus, por que Deus permitiu que ele tivesse um rei humano, mas por que Deus escolheu esse rei, Saul? Eles tinham o direito de escolher o sistema de governo, mas quem escolhe para reinar era Deus. Podia mexer, pode ser democracia, teocracia, o que for, mas quem escolhe aqui sou eu. E Deus escolheu Asa, escolheu Abias. Pode continuar, irmão, no verso 2.
Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Só um pouquinho aqui, irmão. Você viu aqui que ele fez uma reforma moral. Corta tudo que não presta daqui. Mas os ídolos não estavam só nos postes, lá nos montes, mas os ídolos estavam onde? No coração. Mas na igreja nossa não tem mais aquilo, mas no coração está. Não adianta. Aqui tem um homem lá perto de casa, ali, bem. E fala, seu João, mas não está lá, mas está aí no seu coração. Meu. Tem que tirar daí esse negócio aí. E vocês falam, então, ele falou, também aboliu de todas as cidades de Judá, olha, de todo o país. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Muito bem, só um pouquinho aqui. Aqui ele faz uma reforma o quê? Espiritual. Edificou a cidade, fortificou o Judá, porque havia o quê? Paz. Se havia paz, havia um conserto. Se havia conserto, havia um temor, havia respeito, havia uma adoração a Deus, havia um louvor a Deus. Quem vai fazer as coisas sem edificação? Pois não, pode ir ao 7. Ele disse a Judá: vamos construir estas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Só um pouquinho aqui. Você veja aqui que diz Jeová, edifiquemos a cidade enquanto os muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz. Ele tinha esse discernimento, que aquela paz não era para sempre. Mas por quê? Porque lá atrás, ele fez aquela besteira de buscar socorro dos homens. Ele sabia que ia acontecer qualquer coisa. Ele era um homem de Deus. E Deus falava o seu coração. E Deus fala com você, fala comigo, fala conosco. Ele fala usando sua palavra. O único meio que Deus fala com você é a sua palavra. Aí no Facebook está um monte de... Deus tem um negócio para você, comigo não tenho, que tem dando a palavra. Deus tem uma mensagem para você, a mensagem dele está na sua palavra. Não está com ninguém. Deus não manda recado. Ele já deu uma constituição para nós. E a nossa constituição eterna, infalível é a Bíblia. Quando Pedro falou assim, importa mais obedecer a Deus do que os homens, porque ele tinha uma constituição no coração que chama a palavra de Deus. Essa é a constituição que nós devemos obedecer. Não é para ganhar vida eterna só, mas que Deus seja louvado, glorificado na tua vida, na nossa vida. Olha, é um privilégio de nós sermos chamados uma igreja coletiva, um povo coletivo. É um privilégio de nós sermos a personalidade coletiva de Cristo. Pensa bem, nós somos a personalidade coletiva de Cristo. Não é eu, é todos nós.
Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Você vê aqui que depois ele faz, temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado a Ele e nos deu repouso em todos os lados. Você lembra de Absalão? Sabe a história de Absalão? Que Deus abençoava um lado, Absalão amaldiçoava. Então é o seguinte, ao contrário. Ele amaldiçoava para cá, Deus ia lá e abençoava. Ele amaldiçoava para cá, Deus ia lá e abençoava. De todos os lados que Absalão amaldiçoava por Israel, Deus abençoava, e ele não teve vitória. E aqui está dizendo que Deus estava em todo lado protegendo Judá por causa do rei Asa. Aonde você está, aonde eu estiver, ali o Senhor está conosco. Você está na escola, você está no trabalho, onde você estiver, ali Deus está conosco, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, quer dizer, daqueles que o amam e temem. O anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o amam e temem, para livrar. De todos os lados. Os olhos do Senhor estão em todos os lados da nossa vida. E ali era o Senhor que estava em todos os lados da vida dele também. Por isso que Asa, ele foi fiel a Deus, porque ele experimentou a presença de Deus. Ele experimentou a vitória das guerras. Só foi depois apanhado porque ele desobedeceu. Mas se não fosse isso, mesmo assim, Asa foi fiel a Deus. Em tudo. Mesmo dos seus erros, ele foi fiel a Deus. Mesmo quando ele não queimou aqueles ouro, aquelas pratas que eram para ser queimada. Não queimou porque Deus tinha um plano. Mesmo assim, ele foi fiel a Deus, mesmo não sabendo que era plano de Deus aquilo. Que iam pagar os reis da Síria. Depois eu continuo aqui um pouquinho, eu quero só, alguém tem alguma pergunta? Um acréscimo, porque a gente também quer aprender, né? Antônio, você gosta de falar? Na verdade é isso, como você falou aí, né? Então, enquanto ele estava obedecendo a Deus, ele era abençoado, né? E depois que aconteceu, ele se afastou dos caminhos de Deus, ele foi amaldiçoado. Como praticamente todos os outros reis, né? Então, quando você está obedecendo a palavra de Deus, você é abençoado. Quando você se afasta, não é que você Deus vai te castigar, mas você está sujeito às coisas ruins que podem acontecer com você, e você vai estar longe de Deus, você vai ter percalços na vida, né? Quando você está com Deus, mesmo que aconteçam problemas, você vai passar por uma maneira mais tranquila. Então, como você falou, a nossa fé aqui realmente tem que ser em cima da palavra, a nossa Constituição. Se seguirmos o que está escrito aqui, teremos uma vida abençoada. Perfeito. Completando o que estava falando também, uma coisa que a gente também tem que prestar muita atenção é que a gente muitas vezes só procura Deus quando na hora do sufoco. A gente tem que lembrar que a palavra de Deus está ao nosso alcance a qualquer momento, seja na horas ruins e também seja na horas boas. Até na horas boas a gente tem que estar preparado com a palavra, que é a nossa espada do Espírito, para quando vier a tribulação, né, os problemas, nós estamos preparados, porque a palavra de Deus diz, né, como o senhor falou aí, né, saber usar,
né? Porque a gente, muitas das vezes, na hora do conflito, na hora do problema, na hora do desespero, né? A gente entra em desespero, porque muitas das vezes a gente só olha na hora do problema. Mas na hora da bonança, está tudo calmo, está tudo tranquilo. É nessas horas, principalmente nessas horas, que a gente tem que se fortalecer. Você viu que uma palavra dos irmãos, você viu o que Asa, o que ele fez? Ele não deixou chegar a tribulação para ele edificar o muro. É isso, Noval? Ele edificou o muro, tudo ali, quando a terra estava em paz. Gente, é uma sabedoria tremenda. Eu não sei como é que pode isso aí. Eu não sou Asa, né? Mas eu queria ter um pouquinho dessa sabedoria aí para mim não fazer besteira, porque como a gente faz besteira, eu faço também. É uma coisa que eu mais erro do que acerto. Se eu fosse Asa, não fazia isso. Só porque só um pouquinho aqui, o Joel ali. Pode. Então, pois não. É interessante aqui quando sempre que a Bíblia sempre fala que a palavra do Senhor tem que estar guardada no coração. Sempre que a palavra trata das emoções, ela trata da palavra no coração, né? Então, errar, nós vamos sempre errar porque somos humanos, né? Somos humanos. Mas Deus sabe a intenção do coração da gente. Isso que é o mais importante, né? Então, lutas vamos ter, todos vamos ter, né? Uns de uma forma, outros de outra, uns menos, outros mais, mas Deus conhece a intenção e Ele quer de nós o quê? Obedecer. A partir do momento que você obedece, você não precisa ficar correndo atrás de bênção, você não precisa ficar correndo atrás de nada, porque elas te acompanharão, né? Elas te acompanharão, não é você que tem que estar correndo atrás das bênçãos, elas vão atrás de você. Então, é sempre questão do coração. Tudo que é importante para você, que é prioridade, você guarda onde? É no teu coração. Sempre, né? Exatamente. Matéria. Onde vai, meu filho? Olá. Deus te acompanhe. Cai fora, meu. Eu que tenho com Deus, não Deus me acompanhar. Se Ele me acompanhar, eu vou para o buraco, Ele vai embora comigo. É eu que tenho, que Deus te acompanhe. Mas, quer dizer, vá com Deus, mas não que Deus te acompanhe. Uma coisa que se fala assim, muitas vezes mas pensar um pouco, né? A gente, que Deus nos acompanhe, que eu possa acompanhar Deus em tudo, mas, Joel. Eu também ia colocar esse reinado de Asa, muita atenção em cada um de nós hoje, né? Da forma que ele pegou, ali, iniciou aquele reinado, o Asa, onde ele pegou toda aquela situação ali que ele herdou já de Salomão, do avô, né, Roboão, e do seu próprio pai Abias. Então ele pegou uma herança ali, uma situação difícil, é verdade, né? Então para ele foi uma luta que ele recebeu com força, porque ali já não usou a força dele, na verdade, né? Ele foi orientado a buscar a Deus para que consertasse aquilo que estava errado, para ele fazer uma varredura. Ele fez uma varredura, limpando, né, ali aquela sujeira que estava ali realmente dentro daquele país, ali, aquela nação ali no meio de Judá. E nós estamos trazendo para nós, irmão, e nós também, como a irmã colocou, muito claro, a irmã colocou, que nós somos fracos, nós somos humanos, também estamos sujeitos a errar a qualquer momento. Uhum. E também de ver isso também, quando as coisas vão indo maravilha, vai indo bem, vamos tratar de nós hoje aqui reunidos, cada irmão aqui que está aqui hoje, ouvindo essa lição, trazendo para nós essa lição hoje, né? E às vezes está indo correndo tudo bem. Por quê? Que às vezes devemos mudar, buscar orientações humanas. Sabemos que a orientação humana são fracos, totalmente fracos. Se nós temos o poder de Deus, que é forte, está acima de todas as coisas, por que nós vamos buscar umas coisas que é fraca para nós? Nós usamos coisa forte, coisa que nós possamos crescer. Na verdade, em tudo isso que aconteceu com o reinado de Asa, no finalzinho,
que não foi diferente dos outros, mas ele ainda foi o melhor. Melhor. Ele foi o melhor de todos os reinados. Então temos que tirar esse exemplo de Asa hoje para não deixar o bom do passado. Isso, exatamente. Não dá Mas nem de para Asa tirar, hoje. né? Muito Mas bem, é isso que eu penso. Então nós também às vezes caímos nessa fraqueza. Nós temos que continuar recebendo o poder de Deus, orientação de Deus sobre as nossas vidas. Não devemos mudar as coisas que estão certas. Buscar as coisas que é em pessoas que são igual a nós. Perfeitamente, João. Obrigado. Vamos ler o último texto aqui, está lá em... Último texto, evangélica. Não, acho que ele é 16 lá, né? 1 a 14. Ele sabe lá. As reformas religiosas. Segunda Crônicas 16, 1 a 14, isso, né? Tá. Oi? Isso. Vamos lá. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Bom, nós vemos aqui nessa passagem aqui, irmãos, só para nossa entendimento, a Bíblia não foi escrita no sentido literal, mas cronológico. Está vendo? Porque essa passagem está falando de uma coisa que já aconteceu. E nós estamos falando de uma coisa que aconteceu depois. Estão entendendo? Então pode continuar, irmão. Aliás, só um pouquinho aqui. Você viu aqui que o que a Asa está fazendo? Ele está exaltando o nome de Deus, dizendo: Deus nos ajudou. Aquele dia ele fez isso, né? Pode continuar, irmã. E o 13, né? Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Vocês viram que Deus, estamos percebendo que Deus aqui foi na frente, preparar o território, para que ele entrasse e tirasse os despojos? E porque quem que guerreou contra os etíopes? Quem que deu vitória contra os etíopes para Asa? Foi o Senhor. Além de dar vitória para eles, né, foi na frente e preparar o caminho para eles tirar os despojos e eles ir embora. Ele não deixou nenhum empecilho lá para que trouxesse os despojos de lá. Quando Deus abre caminho, é um caminho perfeito. Não tem tropeço. Pode ser no escuro, você não tropeça, porque o Senhor abriu o caminho, vai ali. Meu patrão, ele ficou cego esse dia lá, e está cego até hoje. Aí, sexta-feira, ele pediu para mim levá-lo, apertar o cabelo e levar para a casa dele. Eu não estou acostumado nele, ele tá a mão aqui assim, nós vamos lá. Eu queria pegar na mão dele, não, só que eu não estou acostumado a carregar cego, então vamos, bota a mão aí. Aí
É difícil você carregar um cego, né? Nunca carregaram, é difícil, né? Primeira vez minha, não, eu não gostei, não. Bom, aí você vê que o homem estava cego, e eu tinha que estar conduzindo para ele não pisar num terreno acidentado, quando ele era são via, ele andava para lá e para cá, fazia, acontecia, porque ele não tinha nada, ele desviado da coisa ruim. Hoje não. Asa podia até meio ser cego ali. Ele era humano, não cego espiritual, mas desapercebido. E Deus não foi o caminho, deixou o caminho limpo, tranquilo, sossegado, passa aqui. Você pode andar aqui de olho fechado, porque não vai nada, pode ir embora. Ainda tem que conduzir você pela mão ainda aí. Irmão, a obra de Deus é perfeita. Tudo que Deus nos dá é perfeito. Nós é que estragamos. A palavra de Deus é perfeita. Nós é que acrescentamos ou tiramos. Tudo que Deus fez é muito bom. Nós fazemos boas obras. Fazemos porque queremos. Mas nossas obras não glorificam a Deus. Deus não precisa de obras. Deus não precisa das nossas obras. Aliás, veja para mim lá em Atos, capítulo 17. Eu vou terminando aqui. Alguém quer falar alguma coisa mais? Por favor, acrescente, ajude aí e tal. Até de achar lá, vou dizer uma coisa para você. Domingo eu errei ao falar que Dan era um... Dan. Eu errei que Dan era... não é profeta, sacerdote. Eu falei Dan, não falei nada. No final eu falei Dan era sacerdote. Dan era sacerdote. Dan nunca foi sacerdote. Eu errei mesmo. Depois eu fui assistir a minha fala, eu vi que, nossa, falei Dan era sacerdote. Dan era o 13º da tribo de Israel, colocado por Casar, o rei Casar. Mas ele nunca foi da tribo de Judá, ele não era a tribo. Eu mostrei para você que lá em Gênesis fala que ele era uma cobra, era uma víbora. Ele representava aquela cobra do jardim do Éden. E lá em Apocalipse capítulo 7, eu falei para vocês as 12 tribos que estavam lá, e Dan não estava ali, nem Benjamim estava ali, porque eles dois representavam aqueles 2 postes ídolos de querubins e que o Jeroboão tinha feito lá, lembra dos bezerros? Eles representavam aquilo, então não podia ser da tribo de Deus. Tá. Assim, Pode. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia umas... Não, pera lá, 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. Tá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mais um lá. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Só isso aqui. Deus é o único ser que tem aceidade. Aceidade é uma palavra teológica para dizer que ele a si mesmo se basta. Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele é Senhor do céu e da terra.
E de um homem, ele fez todas as gerações. Maravilhoso. Deus não precisa de você, nem de mim, nem de nós. Porque Ele se basta por si mesmo. Nós é que precisamos dEle. E nós precisamos da sua misericórdia, da sua graça, que não tem fim. Você sabe qual é o tamanho da misericórdia de Deus? Terminando aqui, Salmos 103, versos 10 e 11. Você sabe qual é o tamanho da misericórdia e da graça de Deus? Você não sabe, nem eu sei, nem nós não sabemos. Só se você, ninguém sabe, só Ele sabe. Salmo 103, 10 e 11. Não nos trata, olha que graça maravilhosa. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos atribui segundo, conforme nossas iniquidades. Só aqui, o que é iniquidade? Crueldade. Crueldade. Pode tocar. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco, para os temes. Só isso aqui. Você sabe qual a distância, qual o tamanho da misericórdia de Deus? Você sabe qual a distância do céu e a terra? É infinita. E essa é a misericórdia de Deus. Para você, para mim, para nós. E nessa misericórdia que eu me debruço, me agarro, me abraço e não quero largar. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Não tiver, Joel. Deus abençoe cada irmão aí, que a palavra foi guarida em nossos corações. Obrigado, Angélica.